Fala galera da Rádio, tudo bem com vocês? Para você que está chegando hoje aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Espero que vocês estejam aí acompanhando, tá? Curtindo cada conteúdo que a gente posta. Se você está chegando hoje, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para você garantir aí todas as novidades que a gente vai postar de conteúdo aqui e vai fazer muita diferença na hora de você operar aí a sua estrutura. Para você que está começando, para você que está escalando, confere aqui os nossos conteúdos que vão ser de muita valia para você escalar até a lua. Segue a Ratoeira Ads, confere os nossos conteúdos. Hoje nós vamos explicar a diferença entre métrica de funil e métrica financeira no Google Ads e por que essa diferença impacta diretamente a lucratividade de uma operação como afiliado. Muitos gestores, muitos empreendedores analisam apenas custo por conversão e taxa de conversão para tomar decisões, mas performance de campanha e resultado financeiro não são a mesma coisa. Entender essa diferença é o que separa uma campanha que performa de uma operação que realmente gera lucro. Vamos lá entender? Hoje nós vamos aprender o que são métricas de funil e o que são métricas financeiras. Métricas de funil são indicadores de desempenho do tráfego gerado para o seu anúncio, tá? Eles mostram como o usuário se comporta ao longo da jornada, desde que ele visualiza o seu anúncio ali na hora que ele coloca a palavra-chave no Google Ads, até a hora que ele finaliza a sua compra e existe ali o CPA, que é o custo por ação, certo? Então nós temos alguns exemplos aí de métricas de funil, que são as impressões, os cliques, o CTR, né, que é a taxa de cliques por impressão, o CPC, que é o custo por clique, a taxa de conversão, o CPA. Esses são alguns exemplos de métricas de funil. Essas métricas ajudam a entender a eficiência, ou seja, elas mostram se a campanha está performando bem em termos de tráfego e conversão. Mas existe um ponto importante. Métricas de funil não mede a eficiência da campanha, mas existe um ponto importante. Métrica de funil mede a eficiência da campanha, não mede lucro. Uma campanha pode ter um CPA baixo e ainda assim não ser financeiramente sustentável. Agora que você entendeu um pouco sobre o que são métricas de funil, que é desde a impressão que a pessoa tem do seu anúncio até a parte que ela finaliza a compra, todo esse funil aí sendo percorrido, todas as etapas dele, desde a copy, desde o clique, até a passagem dele pela sua pré-sell, pela página do produtor, até que chegue no checkout e efetive a compra, você entendeu agora que essas são métricas de funil e que você precisa analisar muito bem na hora de validar sua campanha. Porém, as métricas financeiras também são de grande valia e elas impactam diretamente no futuro da sua operação. Então vamos conferir agora quais são essas métricas financeiras e como entendê-las. O que são métricas financeiras? Métricas financeiras mostram o resultado real da operação. Elas consideram dinheiro, margem e sustentabilidade do seu projeto. São exemplos aqui de algumas métricas financeiras, né? O ROI, né? O tão famoso ROI, a margem líquida, o custo total da operação, o ROAS, né? O CPA. Então a gente tem aí algumas métricas financeiras que a gente precisa validar, que a gente precisa analisar. E essas métricas respondem uma pergunta diferente. A operação está lucrando? E esse aqui é o ponto central, porque vamos combinar que uma campanha pode ter boa taxa de conversão, um CPA dentro da meta e mesmo assim ainda operar no prejuízo quando analisamos o cenário financeiro, né, da operação completa. E onde se encontra o maior erro aqui do mercado de afiliados quando se trata de análise de dados, né? O erro acontece quando essa análise considera apenas os dados de tráfego, especialmente em modelos como Cash on Delivery. É necessário confirmar e considerar se a taxa de confirmação, se os cancelamentos, se os reembolsos, se as taxas, né, de custos fixos. Então, onde ocorre o erro aí da maioria dos afiliados na hora de considerar esses dados, né? Eles só consideram os dados de tráfego, não consideram os dados financeiros da sua campanha, né? Especialmente em modelos aí como um Cash on Delivery, por exemplo, ou um Rev Share, né? A gente precisa estar considerando a taxa de confirmação, a taxa de reembolso, né? As taxas aí envolvidas e os cancelamentos também, que isso vai impactar diretamente no custo da nossa operação e no nosso resultado final. Sem isso, essa análise fica incompleta. Então, performance não é sinônimo de lucratividade numa campanha de tráfego pago. Eu vou mostrar aqui para vocês agora como a Ratoeira Ads é excelente aqui para te auxiliar, tanto para verificar e acompanhar as métricas financeiras, quanto para você revisar todos os dias ali o andamento da sua operação com tráfego no seu funil, né? Então, vamos analisar aqui como a Ratoeira entrega esses dados para vocês, tanto de métricas de funil quanto de métricas financeiras, para você ter total controle aí da sua operação e tomar as melhores decisões. Então vamos ver a tela da Ratoeira aqui para você entender como é que são apresentados esses dados para você. Então nós vamos ver aqui na prática, na telinha da Ratoeira Ads, para vocês verem a diferença, né, e a visualização dessas métricas muito importantes, que são as métricas de funil, as métricas financeiras e até as métricas de conversões, tá? Para vocês acompanharem e não se precipitarem na tomada de decisão. Vamos aqui para a tela da Ratoeira. Estamos aqui agora
agora na tela da Ratoeira e observe muito bem, ó, esse tema novo, esse tema Dark, para você que quer aí estilizar o seu painel, tá? Temos esse tema Dark maravilhoso novo, tá? Nas nossas próximas atualizações. Então você tem aqui, ó, nesse painel de métricas, nesse dashboard maravilhoso, uma visão geral do seu funil. Então as métricas de funil vão estar aqui nessa visão geral de funil, para que você acompanhe, ó, de acordo com os seus projetos selecionados, com as suas ratoeiras selecionadas, com o filtro de data que vocês querem. Se vocês querem adicionar, ó, qualquer outro parâmetro aqui, seja de campanha, de termo, de conteúdo, de fonte de tráfego, de dispositivos, ó, a gente pode fazer aqui nossa filtragem para entender melhor a nossa operação e fazer a melhor tomada de decisão. Então aqui na visão geral de funil, você vai acompanhar métricas como impressões, cliques no anúncio, CTR, né, que é a nossa taxa de clique por impressão, o CPC médio da nossa campanha. Lembrando que aqui você pode ver seus valores em real e em dólar, tá? É só você modificar aqui no nosso display, tá? Aqui em dólar eu posso mudar aqui para real. Então nosso CPC médio, a quantidade de cliques de página, a quantidade de checkouts, a taxa de checkout, taxa de conversão, entre outras métricas aqui que você pode personalizar no nosso painel para que você tenha essa visão geral de métricas de funil aí personalizada para você na sua operação. Então a gente clica aqui e vai ter, ó, diversas métricas que a gente pode utilizar aí, né, para você acompanhar o andamento do funil da sua operação. Se você tem uma página pré-sale, se você tem 2 páginas, enfim, vai ter toda essa gama de métricas aí para você acrescentar e avaliar a sua operação no detalhe, tá? Então nós temos aqui mais de 50 métricas para você personalizar esse seu painel e deixar ele com a sua cara, do seu jeito. Então, métricas de funil nós temos aqui. Nós temos métricas financeiras, tá? E todas essas métricas, eles têm um comparativo, né, de um período anterior. Então, a gente vai sempre ver em crescente, em decrescente ou estável. Então, as métricas financeiras também acompanham esse padrão. Temos o custo total da operação, o valor das conversões, valores de reembolso se você trabalha no modelo RevShare, resultado, o ROI, né, líquido, o ROAS líquido, a margem de lucro, que é muito importante para a gente realmente ver se a nossa operação está sustentável, né? A gente precisa saber se essa operação está sendo lucrativa. Estão fazendo aqui, ó, a comparação das métricas de funil com as métricas financeiras, além das métricas adicionais aqui de conversões, né? A gente analisa se vale a pena escalar aquela campanha, se mesmo com o CPA dentro da meta, né, dentro do esperado, ela está sendo lucrativa, se a margem está boa, se a gente pode escalar com segurança. Então a gente tem que observar tanto as métricas de funil quanto as métricas financeiras para tomarmos decisões aí na nossa campanha de maneira mais assertiva, de maneira sustentável, de maneira que a gente possa aí estar crescendo essa operação cada vez mais. Então, se você está precisando de uma ferramenta de traqueamento extremamente profissional que te dê clareza nesses dados para você interpretar suas campanhas e você fazer aí a sua operação ser mais lucrativa, ser mais sustentável, ser mais rentável, você precisa da Ratoeira Ads na sua operação. Então, clica aqui na descrição que você vai garantir a sua assinatura, conversa com o nosso time de suporte e você vai entrar na melhor ferramenta de traqueamento do Brasil para a Google Ads, tá bom? Então fica aí que você ainda vai ter muito conteúdo. Vamos garantir mais conteúdo aqui para você. Tá aqui ainda me acompanhando, para você que está assistindo esse vídeo. Eu quero saber se você está gostando até agora. Então se você está aqui comigo até agora, clica aqui no botão de se inscrever, ativa o seu sininho se você ainda não é inscrito na Ratoeira. Se você já é inscrito, comenta aqui Ratoeira, que eu quero ver se você está acompanhando o nosso conteúdo todo na íntegra e você está curtindo, para a gente continuar trazendo esses conteúdos maravilhosos para vocês, tanto no mercado de afiliados quanto da nossa ferramenta e suas atualizações. Então, voltando aqui para o nosso conteúdo, essa visualização permite você cruzar informações, essa visualização, né, separada, essa visualização com métricas de funil e financeiras separadas, permite que você cruze essas informações. Por exemplo, uma campanha pode apresentar o CPA dentro da meta, né, mas quando a gente analisa o ROI, a gente analisa a margem líquida, o cenário pode ser completamente diferente. A gente não tem gás aí, a gente não tem caixa para continuar essa operação de maneira sustentável. Essa análise integrada evita a gente decidir precipitadamente sobre como escalar campanhas, se a gente está performando bem, mas que a performance está sendo agradável, está sendo sustentável só nas métricas de funil, mas na parte do dinheiro, que é a parte que interessa, não está sustentando o crescimento dessa operação. Quando o tráfego e o financeiro estão centralizados em um único painel, como na Ratoeira Ads, a tomada de decisão é muito mais estratégica. Então, para uma gestão profissional no Google Ads, é fundamental entender que existem níveis de análise entre métricas de funil, que responde qual é a pergunta: a campanha está performando? E métrica financeira responde se a operação está gerando lucro. Então, somente com esses dois níveis de análise em conjunto é possível tomar decisões consistentes em escala, otimizando ou pausando essa campanha. Então, gestão baseada apenas em
CPA é uma gestão limitada. Gestão baseada em dados completos, ela é mais estratégica, ela é mais assertiva. Então, para você que ainda não tinha essa clareza de que visualizar esses dados de campanha e dados financeiros são extremamente importantes de serem analisados separadamente e em conjunto cruzando essas informações, você agora sabe como analisar sua campanha de maneira profissional, para que você tenha um outro olhar sobre a sua operação, para saber se ela realmente está sendo vantajosa, se ela está sendo lucrativa, se é o momento ou não de escalar, se é o momento de pausar uma campanha que você achava que estava indo bem, mas financeiramente não estava tão saudável assim. Então, se esse conteúdo foi útil para você e para sua operação, clica aqui no curtir, comenta aqui se você gostou, nos acompanhe para mais vídeos, mais conteúdo, mais geração de valor aí para sua operação, que a gente está aqui criando, pensando todos os dias para que você curta a experiência de estar acompanhando aqui os nossos vídeos e o canal da Ratoeira aí seja propagado, seja disseminado por vocês, de maneira que vocês compartilhem o conhecimento, tá? Não fiquem só para vocês, compartilhem o conhecimento com as pessoas que vocês querem que também cresçam nesse mercado e nos acompanhe aqui se você está gostando do nosso conteúdo. Se você acha que esse conteúdo está agregando para você, não se esqueça de se inscrever, compartilhe esse vídeo com um amigo e vamos lá escalar até a lua com a Ratoeira Ads.